visita em meu quintal e o frenesi. Teve um livrinho do Lacan que eu encontrei. Mostra para nós, Rô. O título, O Triunfo da Religião. Ah, perfeito. Eu ia sugerir que a gente pudesse ler O Futuro de uma Ilusão, reler, né? Acho que nós podemos fazer isso para o próximo. Quem sabe esse? Esse aqui é O Triunfo da Religião. Tu tinhas me falado desse livro há muitos anos numa supervisão e tu tinha me dito uma coisa que eu nunca esqueci, que tu disse assim, ó, que o Lacan tinha dito que a religião triunfará, mas a psicanálise vai também continuar. Lembra disso? Eu ia trazer isso hoje. Olha, eu acho que assim, ó, essa... Sim, ó, a religião triunfará e a psicanálise fracassará. Pedro, quando a gente senta para fazer isso que a gente está fazendo, analisando, a gente faz furo nas crenças. Sim. Sim, mas tu sabe que ao mesmo tempo que tu me desestabilizou, tu também me confortou quando eu me dei conta de que subverter a ordem é, na verdade, pensar sobre, né? Sim, mas é claro. Eu acabei começando, se eu não me engano, por estudo das psicoses, tá? Porque o Seminário 3... esse é terrível. A primeira vez que a gente pega, a gente ficava num cartel lá na URGS, assim, meia hora, e daqui a pouco todo mundo se olhava e ninguém tinha entendido nada, né? Aí eu fiquei 10 anos em cima e... olha a síntese de leigo que eu faço, como para mim, na verdade, é a contribuição, porque para Freud, a psicose era um ponto sem volta, né? E Lacan põe um outro olhar nisso, né? Ele diz que não, é um sofrimento que merece atenção. É um sofrimento que merece ser ouvido, né? Então, agora tu botou uma bola picando, que eu acho que futuramente eu quero retomar, que aí é uma ideia minha. A gente tem que se perguntar como ter uma clínica para perversão. Esse é um bom desafio, né? Sabe o que eu sempre entendi, assim, um bom andamento de uma análise? Porque todo neurótico tem o sonho de ser um grande perverso. Isso não é consciente, tá? Sim. Então, mais ou menos... né? Mas eu entendo, assim, a tua preocupação com essa estrutura, tá? Eu estou gestando, né? Mas assim, eu acho que na clínica, né, quando uma análise avança, né, é de tornar alguém menos perverso. Claro. O que eu quero dizer, assim, ó, que fugir da fixidez do gozo, né? De abrir. Isso anda nas narrativas dos réis neuróticos, tá? Claro. Entenda que isso que tu tá falando, assim, ó, como lidar com a clínica perversa, como se o perverso fosse um único e exclusivo. Ou é o que monopoliza a perversão, claro. Esse purismo não há. Meus dois psicanalistas favoritos. Agora, pra gente fechar com o que a gente estava falando. Olha só, à luz do Antigo Testamento, tá? Eu poderia afirmar que aquele Deus é um Deus perverso? Acho que se passava uma imagem de um Deus punitivo, cruel, com certeza, né? Quem inventou esse Deus foi a própria civilização. Isso. Mas aquele ali seria o protótipo da perversão, né? Mas vamos combinar que aí entra aquilo que a Rô alertou lá, das coisas necessárias dessa ficção da cultura. Naquela época, a perversão estava muito dada pela barbárie, né? Então, como é que né, para conter, tinha que ter um Deus malvado também. Que lugar que eu ia botar Deus? Pois é, sim. Né? Se não fosse punitivo, não conteria, né? Então, é parte do contexto histórico. Depois passa a ser... Perfeito. A religião foi uma das primeiras invenções para regrarmos. Perfeito. Claro, plenamente pulsões, né? Plenamente de acordo, Gaio. Olha só, analisando o momento histórico, eu compreendo então essa leitura. Agora, a pergunta é, por que ainda hoje, 2000 anos depois que um mestre veio, que disse, olha, esqueçam isso, a boa nova é Deus é amor, por que ainda hoje eu evoco esse Deus do Antigo Testamento para, na verdade, fazer parte da minha essência?
porque a humanidade não evoluiu o suficiente ainda, né? Tanto é que a gente está vendo aí o que eclodiu, né? Voltando a ver o que está aparecendo, não só aqui, em vários lugares, né? Um Talibã, por exemplo, de volta. Criando esses deuses, pedindo por deuses, por esse outro ou grande, é que a civilização se mantém. Eu acho que assim como a gente criou, o nosso fim é nos tornarmos deuses. Claro. Aliás, uma autonomia tamanha de te conduzir com ética que pressupõe um alto nível de evolução. Concordo. Gaio, mas isso Jesus falou, o que a Rô falou é o que Jesus falou. Ele disse, tu é a igreja. Dois deuses, né? Isso. Vós sois deuses, isso. Na verdade, assim, talvez seja uma leitura tão à frente, tão anárquica, tão evoluída, que nós ainda hoje não conseguimos entender a compreensão do que ele falou. Ele diz, a salvação está em ti. E aí entra um referencial que tu trouxeste, que é o Osho, que tem um livro que eu lembro que eu li, que é a religião e religiosidade. Ele fazia uma diferença, né? Porque as religiões instituídas, elas fizeram toda essa merda, né? E no momento em que tu tem uma religiosidade, uma consciência ética, tu não precisa de religião, tu não precisa de guru, né? Eu insisto, Jesus nunca falou em fazer uma religião. Ele disse o tempo todo, tu é a igreja, tu tem o Criador dentro de ti. Tu não precisa. O catolicismo não foi Cristo. Não. Essas instituições, esse talvez seja o produto mais real da humanidade. E por isso é preciso o Antigo Testamento, é preciso um Deus perverso para justificar a minha perversão. Porque se eu não. Eu preciso desse símbolo, eu preciso desse absurdo. Senão, como eu me sustento? Essa é a ficção. Claro. É a ficção. Sim. E que era verdadeira para aquele contexto, né? Aí ilustra bem o que a ficção não é uma coisa fake, era a verdade para aquele momento, né? O medo tem a ver com aquilo que se falava lá no início, que é uma coisa primitiva, de né? Dominação, luta e fuga, né? E que aí na hora do medo tu fica reptiliano, né? Muita gente fica reptiliana. E esse educação, simbolização disso. E esse Deus vigente hoje é esse mesmo Deus, é esse Deus que impõe medo. Ele não te ganha pela análise ética, nem lógica, nem evolutiva. Ele quer te... Exato, ele vai te ganhar pelo medo. Então, essa cultura do medo, mesmo quando eu digo, olha pessoal, nós temos autonomia para pensar, vamos refletir juntos. Vamos fazer uma reflexão sobre o fato. Talvez poder se perguntar assim, esse Deus está a serviço de quê, né? Sim. Desse contexto, assim, agora falando nós aqui, né? Brasil, enfim, né? Nesse discurso, e aí não estamos ficcionando, é a realidade. Assim, enquanto esse recurso, né, do chamamento, né, desse significante Deus, né, como é que é o slogan do Bozo? O perverso acima de tudo. Como é que é Deus acima de tudo? Isso. O Brasil acima de todos. Acima de todos e Deus acima de tudo. Isso. Deus dele acima de todos nós, né? Isso. O Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Isso. Eu acho isso algo pra gente pensar. Muito. É um slogan podre. No fundo, Rô, essa situação é o exemplo desse uso indevido do que a gente discutiu por esse período. É literalmente fazer uso de uma forma rudimentar, mas que tem apelo por essa cultura ainda da dominação e do medo. Sim. Aí sim, daí tu faz um recurso assim que remonta lá à história da civilização, tu entende que é essa criação das divindades e atinge assim um ponto
tirou o alvo, né? Claro, o próprio politeísmo, né? Tinha... Exatamente. Saddam Hussein, ele cativou as massas, ele era ateu, gente. Ele cativou as massas quando se converteu ao islamismo, você entende? Dizendo-se isso e aquilo. Então ele foi eleito por isso. O Bolsonaro foi eleito por um discurso também, né, flertando com essa questão religiosa, assim, de cunho fanático e perigoso. Né? Sim. Seu colibri, a casa é sua, por favor me apareça. Nunca esqueça desse amigo que lhe tem muito respeito e toda a admiração. De coração tenha certeza